Está no ar com uns dias de atraso, mas bem justificado. Como sempre, nossos atrasos têm uma boa justificativa. Dessa vez a culpa foi minha, dessa vez o Curtis não teve nada a ver com isso. Na verdade, o Curtis só tem culpa pelos 15 minutos de atraso na gravação do podcast hoje. Mas eu estou envolvido na meia maratona do Mercado Público, que será no próximo domingo, né? Uma prova muito legal que vai acontecer aqui em Porto Alegre, por isso estava indisponível na terça-feira por causa de outro trabalho que este sim remunerado, ao contrário deste podcast, que só me deu prejuízo até o momento. Então, De passo a luz. palavra para Guilherme Curto se apresentar, dar seu bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre atletismo, como sempre fazemos aqui neste programinha. Isso aí, mais um dia estamos aqui presentes. Um atrasinho aí justificado. Hoje 15 minutos de atraso, porque eu fiz 15 minutos. Eu fiz 15 quilômetros de manhã, então eu não me atrasei 15 minutos de tarde. Para recuperar-me um soninho. E tô até com uma cara de sono aqui, ó. Mas ainda me recuperando da minha maratona no domingo, né? E eu corri um 10 quilômetros, que foi quase uma maratona para mim. Mas quase recuperado. E não quero correr uma maratona nunca na minha vida. Se eu sofrer parecido. Se eu tiver um sofrimento um pouquinho semelhante ao que eu sofri, nunca quero correr nenhuma meia. Eu já pensava em correr uma meia, né? Esses tempos eu tava pensando, mas não vai ser tão ruim correr uma meia e tal. Mas agora eu acho que vai ser bem ruim mesmo. Então, eu não estou pensando mais em migrar para provas de uma distância maior. Mas enfim, estamos aí e, né, mais uma semaninha aqui entregando o nosso podcast. Exatamente. Foi uma semana legal. Teve a corrida na qual a maratona que o Curto se refere é a corrida da integração de Campinas, né? Que foi uma corrida que aconteceu no último final de semana, na cidade, como já dito, né? Em Campinas. E é uma prova bem tradicional no Brasil, né? Uma prova que sempre reúne grandes nomes. E o Curto estava passando pela cidade lá, né? E acabou se inscrevendo nesses 10 quilômetros da corrida da integração, que teve um bom nível técnico, né, Curtis? Conta um pouquinho mais daí da galera que estava lá. Tinha muita gente na elite da prova. Era uma prova que tinha 5 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros, então era 3 modalidades. Eu não sei exatamente, mas acho que começava na sexta e terminava no domingo, era isso mesmo? Sábado, né, começava o 5, sábado, e domingo o 10 e a meia. Mas a Expo começava acho que na quarta, na terça, sabe? Era uma Expo bem grande. E eu até. Fica até, né? Eu não sei como é que funciona na Maratona de Porto Alegre, até antes de eu me. Eu vou manifestar igual nesse Paulinho, não faz assim, tá errado. Mas assim, eu achei um pouquinho errado a organização lá obrigar que a gente retirasse o kit na sexta-feira. Por quê? Porque, cara, tem atleta de fora que chega no sábado, né? Uhum. Eles justificaram que no sábado tinha os 5, não tinha como entregar o kit e tal. Mas daí, cara, igual eu tava em São Paulo, né? Eu tive que sair de São Paulo me quebrando pra ir pra Campinas sexta, porque eu tinha que retirar o kit sexta e correr só domingo. Então daí eu tive que ficar em Campinas sexta, sábado e domingo, porque a organização não entregava o kit sábado. E acho que, né, os atletas de fora, se botar ali uma observação, que atletas de fora podem tirar no dia. É o mínimo, é um mínimo, né? É um número bem pequeno de pessoas que talvez fossem retirar, porque é uma prova de Campinas ali, a maioria do pessoal da região que corre mesmo. Mas enfim, daí eu tive que ir sexta mesmo para Campinas para retirar o kit, daí eu tive um pouquinho lá na Expo, bem bacana, né? Bem grande, uma, um evento bem legal. E aí foi então o 5 sábado, mas a Elite era só o 10 e o 21, que aconteceu no domingo. Então, domingo, né, que era o evento principal. E tinha muita gente inscrita. A Elite tava. Cara, tava o keniano que tá correndo quase todas as provas aí no Brasil, o Wilson Mutu, acho que é o nome dele. O Vilela, o Edson Vilela tava, o Giovanni dos Santos, né? No 10 tinha um pelotão bem legal também, que foi ganhado pelo Wallace, Evangelista. E no feminino ganhou a Jéssica Ladeira, a Raíssa também estava lá correndo. Dois nomes que eu vi. Mas o feminino não estava tão forte, sabe? Em questão de número de pessoas da elite, mas o 10 estava bem forte. Tanto que o 10 e a meia, né? O 10 foi ganhado pelo Wallace por
correu menos de 30, né? E tinha um pouquinho mais de 10. 29,46. Tinha um pouquinho mais de 10. Pelo menos pra mim deu uns 120 metros a mais, porque eu acho que se a gente tivesse corrido sozinho, até talvez fecharia o 10, mas como a gente correu junto com o pessoal da meia e todas as curvas, era meio que um giro em torno lá da praça, né? A gente fazia o 10 km em volta. E a gente sempre, e o pessoal da meia que largou antes, eles sempre ficavam na parte de dentro da rua. Então a gente sempre correu do lado de fora. Eu acho que nisso aí talvez deu esses 100 e pouquinhos a mais. Então o Wallace correu muito bem, né? Porque ele correu 29,47. E assim, o 10 dele talvez fechou ali perto do 29,30. Então, uma marca bem legal. Pro percurso, principalmente, que era um percurso bem pesado, né? Era acho que 120, 130 de altimetria. Tinha bastante subida, bastante descida, todo o tempo, assim, era subindo, descendo, subindo, descendo. E também o Wilson, o aqueniano, correu 1,4, cara. É muito forte nesse percurso. Eu acho que ambos são dois atletas que, para São Silvestre, né, já são, assim, homens que tem que ficar de olho. Eu até conversei com o Wallace depois, eu falei, Wallace, se você correr até mais fraco, né, correr 3 por quilômetro na São Silvestre, você é grande candidato ao pódio, porque 45 cravado na São Silvestre sempre é pódio, né? Sempre pode. E 3 por quilômetro. Então, se tiver, né, aquele juízo de na descida não sair tão forte e ter uma constância, né? Às vezes até correr uma prova negativando, que foi o que o Jonatas fez ano passado, tem grande chance de subir no pódio. Eu acho que o Wallace é um nome para que não vai ser tão badalado, né? Com certeza, dentre outros nomes, tipo o Fábio, tipo o próprio Jonatas, né? O Vilela, que é sempre o nome. Ele tem grande chance aí de talvez até ser o melhor brasileiro. E esse keniano correu 1,4 lá, eu achei muito forte. Ele largou ano passado a São Silvestre, né? Pra quem se recorda, é aquele keniano que largou a São Silvestre que parecia que ia acabar o mundo. E ele sempre larga muito forte. Até sou meio contra, assim, porque ele não consegue manter aquele ritmo tanto tempo, mas é a estratégia que ele já falou em entrevista, que é dele, ele faz isso e tal. Então, na São Silvestre, eu creio que a gente vai esperar a mesma coisa esse ano. Ele vai largar muito forte e vamos ver se ele consegue se manter. E a prova, em resumo, é isso, né? Um percurso pesado. Eu acabei tentando ir junto com o líder, que foi o Wallace, até onde eu consegui. Eu fui até perto do 4, do 5, na verdade eu nem lembro. Tá? Eu sofri tanto que eu nem lembro de nada quase. Eu só lembro que eu sofri muito. Depois eu passei ali na rua e tal, de Uber. Aí eu, será que passei aqui? Não passei, nem lembrava assim, dos pontos, mas acabei correndo 31 e o oficial deu 31, 32, se eu não me engano. Mas o segundo 5, né, foi bem fraco. Eu acabei passando o primeiro 5 abaixo de 15. E aí o segundo 5 já deu uma quebrada boa, né? Porque eu realmente senti, chegou a dar quilômetro 13,22, né? Eu acho que do 8 pro 9 ele deu 13,22. Então, o treinamento é muito específico, né? A gente acaba que, não, claro, eu treinando esse ano foi 800 e 1.500, o 10 ainda fica, né, um pouco distante. Até a gente tentou fazer alguma coisinha nesse último mês, mas um mês é pouco tempo para já ter uma mudança expressiva, né? Tipo, vou conseguir sustentar aqui um volume e tal. Mas é sempre um saldo positivo, né? A gente fazer um teste visando aí provas futuras. No dia, realmente, assim, foi bem difícil a questão mesmo de sofrer, de aguentar, né? Manter aquele ritmo ali de 3 por mil, basicamente. Mas acontecem alguns errinhos, larguei um pouco mais forte do que teria que ter largado, né? Mais para acompanhar o líder mesmo. Eu acho que tivesse sido uma prova um pouquinho mais ritmada ali, 13,5 por mil desde o começo, talvez tinha corrido um pouquinho mais fácil. Mas faz parte, né? O treinamento, como eu disse, é muito específico, né? Então não tem como. O cara que corre 1.500 até pode, às vezes, correr um 10 bom, mas para quem tá treinando realmente pro 10, é diferente, né? Então o cara não adianta, né? Cada um na sua especialidade. É que nem ano passado, né? Até muita gente lembra que o Ingebrigtsen foi correr uma meia e, cara, não teve, né? Os caras abriram 3 minutos dele e ainda assim ele correu 1,3, parando, caminhando e tal. Mas para mostrar que, cara, o Ingebrigtsen, ele tem abaixo de 13 nos 5 mil e ele não conseguiu correr uma meia num ritmo um pouquinho mais fraco que isso, né? As passagens. Mas ele não teve volume suficiente para suportar aquele ritmo durante uma meia maratona. Isso mostra que realmente, né? O treino
tem que ter as pessoas têm que ter um foco, né? Eu quero correr isso, treinar para isso, e não dá para abraçar tudo, né? Então essas pessoas que às vezes correm, enfim, tá, tu corre do 5 a meia maratona, ok, mas tu tem que ter um objetivo. Não, meu objetivo é esse, melhorar o 5, melhorar o 10, melhorar a maratona. Porque às vezes, claro que correr o maratonista, ele faz parte, né? Às vezes melhorar um pouquinho o 5, o 10, mas o foco dele lá no fim é melhorar uma maratona. E nós, às vezes, também tem esse objetivo. Eu quero correr um 10 bom, mas o 10 é para agregar do meu 5, né? Ou ao contrário. São coisas que acontecem, mas não tem como abraçar o mundo e tentar fazer as melhores marcas em tudo, né? Uma coisa que não é difícil e foi uma experiência legal aí no 10, mas ainda bastante sofrido, assim, para a minha realidade hoje, né, de treinamento. Mas vamos que vamos, foco na próxima. Talvez aí se rolar um circuito caixa em Porto Alegre dá pra correr um 10 aí, que é mais plano, né, mais tranquilo. Estamos esperando aí o calendário ver se abre aí em Porto Alegre de novo um circuito caixa. Então, o Kurtz aí falou, né, as percepções dele da prova, e também falou que né, a prova era uma prova dura, uma prova difícil, só para passar aqui os 5 primeiros colocados na meia maratona, né, que nem ele comentou, já foi o Wilson Mutuamaina, que correu 1:4:31, Giovanni dos Santos, interminável Giovanni dos Santos, 1h06:11, Ederson Vilela Pereira, 1:07:30, o terceiro colocado, José Armando Celestino dos Santos, 1:08:04, foi o quarto colocado, e outro interminável, Damião Anselmo de Souza, foi o quinto colocado com 1h08:12 no masculino da meia maratona. No feminino, como o Curtis também já tinha ressaltado, a Jéssica Ladeira Soares foi a primeira colocada com 1h18:43. A segunda colocada foi a Franciele Monalisa dos Santos Firme, com 1h19:56. A terceira foi a paraguaia Carmen Patrícia Martínez Aguilera, com 1h20:04. A quarta colocada, a Raíssa Marcelino, com 1h21:20. E a quinta colocada, a Raquel Aparecida Pereira, com 1h22:45, então completando o pódio. Nos 10 quilômetros, que era a outra prova, né, que havia premiação em dinheiro, que tinha bastante competitividade. No feminino, a primeira colocada foi a Anne Caroline, que fez 38:21. A segunda colocada, Edna Maria de Almeida, com 39:21. A terceira colocada, Marina Malaquias, com 39:38. A quarta colocada, Najara Cristina Lousada, com 40:34. E a quinta colocada, Letícia Soares, com 41:27. Que nem o curso falou que tinha pouca mulher na elite, só as primeiras 4 aqui estão com número baixo, número de peito baixo. A quinta colocada já foi do público geral, então já mostra que realmente largaram poucas mulheres na elite. E no masculino, a prova vencida que a gente já ressaltou pelo Wallace Evangelista Caldas, com 29:46. O Libânio Marcos de Araújo foi o segundo colocado com 30:54. O terceiro colocado, Vinícius de Carvalho Alves, com 31:05. O quarto colocado, Lucas Bisoli, com 31:08. O quinto colocado, o Thiago Rosário André, com 31:20. E o sexto colocado, que é uma menção honrosa ao sexto colocado, que só para não citar o nome dele, né? Guilherme Kurtz, com 31:32 aí na sexta colocação da 40ª corrida da integração de Campinas. E talvez, né, essa prova tenha sido um pouco mais fraca no feminino, que nem tu comentou, porque tivemos uma prova que é uma das provas mais tradicionais do Brasil, uma prova que tem uma das melhores premiações em dinheiro do Brasil, que é a 34ª 10 milhas da Garoto, né, que é realizada no Espírito Santo, larga em Vitória e chega em Vila Velha. É uma prova que eu estive presente lá durante vários anos, né? O meu pai foi organizador da prova por 18 anos, desses 34 anos, então a gente tem um carinho muito grande pela prova, tem um carinho, tem ótimas histórias lá da prova. Não sei se tu acompanhou alguma coisa da prova, se quer falar alguma coisa, senão já passamos os resultados aqui, vamos adiante. O que eu vi, na verdade, só foi os vídeos. No feminino, né, tem bastante vídeo, principalmente ali, que foi a Núbia, depois de muitos e muitos e muitos anos que 18 anos. a brasileira não vencia. A Núbia venceu no estilo Núbia, né, de deixar bem pro finalzinho, ó, deixou ali pelos últimos 100 metros.
e levou mais uma desse jeito. Então é mais uma prova que a Núbia vence, deixando para o final, né? Mostrando que ela é muito rápida. E nós tivemos também depois a Amanda, né, sendo quarta colocada. Também muito legal, ela conseguiu ir junto com o pelotão. A prova feminina foi bem mais emocionante, né? Porque tinha 5 ou 6 no pelotão até o final. E aí foi disputado nos últimos metros, com a Nubia levando o melhor. E no masculino já foi um pouco diferente, né? Eu vi que dois africanos, eles já ficaram um pouco mais à frente, e aí já tornou a prova não tão, né, emocionante para o público que assiste. E a gente teve daí, como melhor brasileiro, o Gleison Cebolão, que veio numa fase bem legal. O Gleison Cebolão, que foi o campeão do Troféu Brasil nos 10 mil metros, esteve lá na Garoto e foi o melhor brasileiro. Ele estava muito feliz. Até uma entrevista antes da prova, eu vi que perguntaram para ele, qual que é o tempo? E às vezes as pessoas elas não pensam, né, que às vezes para o atleta de elite, numa prova assim que paga bem, né, pagava 30 mil reais a prova da Garoto, o tempo é secundário, né? Tu quer é chegar entre os 5 ali. E foi o que o Gleison falou, né? O tempo eu não sei qual que vai ser, mas o meu objetivo é ficar entre os 5, talvez ser o melhor brasileiro. E normalmente as corridas de rua, né, que são, e ainda mais se não a distância, né, 10 milhas, né, 16 quilômetros e tal, é uma distância que a marca fica bem secundária, né? Ninguém sabe, quanto você tem a 10 milhas. Mas foi legal ali a resposta dele 5408, só para. pra falar, tá? Só pra se alguém quiser saber. Viu? Olha só. Não, não. Não ganhar o feminino. Vai ganhava. Ganhava. 57-27 elas fizeram, pô. Bom, não, olha, ó, ganhar o feminino. Não, 5408, ó, 5408 eu era oitavo no masculino, tá, ô falador? Viu? Não, tem que ir pra lá correr então, pô. E então, assim, é legal, né, ter essa explicação que às vezes as provas, por que foi tão lento o tempo? Porque às vezes o pelotão não saiu tão rápido e tal, ficaram ali se cozinhando, né, como a gente fala. E aí foi decidido mais no final, que é o feminino. Elas estavam ganhando forte, mas ainda assim foi decidido no final. Então, Exato, foi exato. deixar os parabéns aí, tanto para a Núbia quanto pro Gleison Cebolão. 2 nordestinos, Eu né? O Nordeste inclusive. tá vindo muito, Uhum. muito bem aí. Eu, inclusive, vi o vídeo da chegada do Gleison e em vários canais disseram que ele tinha ganho a prova, né? E eu só fui saber acho que foi segunda-feira, quando eu saí para rodar com a galera aqui na Redenção, que eu falei, o Cebolão ganhou, né? 10 milhas. Os guri, não, ele foi quinto. Eu falei, mas eu vi vários vídeos dizendo, não, ele foi o melhor brasileiro. Eu falei, mas onde eu vi, tava escrito melhor, tava escrito campeão. Tanto que o Sérgio, quando ele postou no Corrida no Ar, ele postou o campeão e era o vídeo do Gleison. Então, tipo, enganou uma galera essa fake news aí do melhor brasileiro, do campeão da prova. Mas o Mark Kipto ganhou a prova com 46,54. O Nicolas Kipto Kosgei foi segundo colocado com 46,59. O Dismas Niabira Okioma foi o terceiro colocado com 48,27. O Ieneblo esse aqui me pegou. Ieneblo Biazen Além foi o quarto colocado com 49,36 e o Gleison da Silva Santos foi o quinto colocado com 50,04. No feminino, como já foi dito, a Núbia deu um show mais uma vez, 18 anos depois da vitória de uma brasileira na 10 milhas da Garoto. A Núbia repetiu esse feito com 57,27. A Adera Demise foi a segunda colocada, a etíope com 57,28. A terceira colocada, Emily Chebe, com 57,29, uma disputa bem apertada ali entre as três primeiras colocadas. A Amanda Aparecida de Oliveira foi a quarta colocada com 57,30 e a Viola Gelagá Kosgei foi a quinta colocada, completando o pódio com 57,31. Então foi uma prova bem forte, né, com vários africanos e africanas disputando ali as primeiras posições, como já é tradicional da 10 milhas, né, uma prova realmente muito forte há muito tempo. Então acho que é legal quando a gente tem provas fortes no Brasil, assim, que tem atletas, né, atletas africanos buscando as primeiras colocações, brigando com os brasileiros ali, os brasileiros às vezes chegando de igual para igual, como foi o caso da Núbia na 10 milhas. Então acho que é sempre muito gratificante, assim, ter essas provas, ter esses eventos aí de corrida com
com alto índice técnico, assim, é bem bacana mesmo. E por falar em índice técnico, já que o Curtis fez uma provocação aqui ao meu tempo na 10 milhas, eu não posso deixar de trazer aqui neste podcast que nós tínhamos, inclusive, um duelo marcado, eu e Guilherme, tínhamos um duelo marcado para o dia 19 de outubro, que infelizmente não vai acontecer, né? Porque a prova que nós íamos correr no dia 19 de outubro foi cancelada, né? Uma prova Ainda em vamos Eldorado do citar Sul. o teu advogado falou para não citar o nome da prova. Não, é uma prova que foi cancelada, nós estávamos inscritos na prova e eu tinha adiantado para o Curtis, já tinha ouvido um zoom de que a prova iria ser cancelada. E aí falei para o Curtis, olha, vamos cancelar a prova. Porra, é uma prova que estava prometendo uma premiação em dinheiro bem alta, né? Uma prova que estava prometendo uma premiação em dinheiro que não é comum da gente ver no Rio Grande do Sul, né? Tanto que, pô, todo mundo da elite que a gente conhece, assim, estava se movimentando para correr a prova, eram 3 distâncias com premiação em dinheiro, então, assim, é realmente triste quando isso acontece. Não sei quais o que ocorreu com a organização do evento para ter que cancelar a prova, deve ter sido alguma coisa muito importante, mas Acho que não, infelizmente acho esse que não. duelo, infelizmente esse duelo não vai ter que ser adiado para os próximos momentos aí, porque né, o duelo das suas marcas podcast vai ter que ser adiado para uma próxima oportunidade, mas a gente fica chateado e eu tive, até tinha comentado nisso fora do ar antes com o Kurtz e eu tive presente no TS Summit, né, em São Paulo, algumas semanas aí, e no qual foi falado muito, sabe? Tinham muitos organizadores de prova lá, muitos organizadores tradicionais, os maiores organizadores de provas do Brasil, né, estavam presentes ou os organizadores de prova, das maiores provas do Brasil, estavam lá presentes e debatendo e tendo ciclo de palestras e falando sobre diversas coisas, né? Com relação à organização dos eventos, e uma das coisas que foi muito falado era a questão do permit, seja ele o estadual ou o ouro ou o prata, e né, que os atletas deveriam se preocupar um pouco mais com a execução, com ter permit nas provas, assim, a galera não participar de provas que não tem permit, nem que seja o estadual, assim, porque realmente é complexo, porque pode acontecer qualquer coisa, né? As provas podem ser. Já houveram, né, casos aí que a gente ouviu e viu no Corrida no Ar aí de provas que não tinham segurança nenhuma, não tinha ambulância, não tinha posto médico, não tinha. Não estou dizendo, né, que é o caso dessa prova que a gente se referia antes, mas e outras provas que já aconteceram coisas bem complexas, como trânsito aberto, carro tocando por cima, a prefeitura que não tinha sido avisada do evento, não tinha nenhum documento, né, que deixasse a prova acontecer, nenhuma liberação para que a prova acontecesse. Então, assim, a galera tem que se preocupar um pouco mais com os eventos que tem permit, que tem um organizador confiável, né, um organizador já tradicional por trás, porque tem bastante gente entrando no mercado, a corrida está numa ascensão muito grande. Então, sempre é bom, né, abrir o olho com quais as provas que escolhe para participar. Até porque me chamou a atenção um negócio, só para concluir esse raciocínio, me chamou a atenção um negócio bem interessante que, né, agora nesse final de semana, a mesa do mercado, ela vai ter, né, Permit Ouro da CBAT, ela já começa com a sua primeira edição com Permit Ouro, com exame antidoping, né, com tudo que é necessário para uma das grandes provas, para ser uma das grandes provas do Brasil, e me chamou a atenção que quando a gente recebeu esse Permit Ouro, né, da Confederação Brasileira de Atletismo, ele é o permit número 31 de 2025. Então, se ele é o permit 31, só tiveram mais 30 provas, né, no Brasil com esse selo ouro, né, no ano. Então é pouca coisa, né? Porque olha quantas provas acontecem no Brasil todos os finais de semana aí. Eu acho que deve acontecer, sei lá, 30, 40 provas por final de semana, 50 provas por final de semana no Brasil e 30 provas só terem Cara, acho que até esse mais. permit Acho ouro. que até mais. Exato, se for para pensar, centenas de provas por finais de semana, a gente pode dizer, e ter 31 com permit ouro no Brasil é um pouco, bem um número bem baixo, né, de provas. Claro que as outras todas, teoricamente, têm o permit bronze, né, mas a gente não sabe, né, só tendo o permit ouro e prata, a gente tem a certeza de que a prova foi medida, que foi aferida e que tem a distância correta. E já puxando um assunto, não sei se tu quer dizer alguma coisa sobre esse tema, senão eu vou engatilhar outro assunto aqui.
Sobre a prova aqui que foi cancelada, né? Eu acho que as pessoas elas estão vendo que existe uma oportunidade de organizar prova, né? A corrida é um mercado aí que está se expandindo, só que pessoas sem expertise nenhuma estão entrando nesse mercado e estão vendo que não é tão simples assim. Eu já conversei com até atletas, isso vou te dizer, papo de 5 anos atrás. Alguns atletas que disseram assim: "Ah, organizei a prova lá na minha cidade". E, cara, empatou. Empatou. Parece que é tão simples. Que é, tu faz a conta ali, cara, R$ 100 de inscrição, tu coloca 1.000 inscritos e empatou. Por quê? Porque é ambulância, porque é estrutura, porque é narrador, porque é som, porque é... E aí, cara, uma galera que viu, né, atleta que tem experiência, que pensou como investimento, e ao mesmo tempo que organizou uma, duas provas, falou assim: "Bah, não é, né, não é tão simples assim fazer uma prova que tu vai tirar 30, 40, 50 mil reais". E isso eu já ouvi de pessoas que entraram nesse mercado e viram que não é tão simples assim. Mas ainda assim, né, como essa prova que a gente ia correr aqui no Rio Grande do Sul que foi cancelada, cara, foi cancelada aparentemente por não ter tido adesão das pessoas, entendeu? Isso é o que me foi justificado. Não tivemos adesão, vai ter outro evento no mesmo dia. Cara, corrida no Rio Grande do Sul tem, sei lá, 50 no mesmo dia. Mas claro, se tu organizar um evento bom, né, fazer uma boa divulgação, vai ter adeptos, mas essa prova não teve divulgação nenhuma, né? Provavelmente teve pouquíssimos inscritos pela premiação, que era em torno de R$ 20 mil. E e aí foi cancelada, né, ignorando o atleta que se organiza, que treina, porque faltavam, né, 17 dias hoje. Mas eu acho que organizador. Esses novos organizadores têm que ter um pouco de respeito também. Pô, lançou a data, cara, tendo inscrito não tendo, bate no peito e ó, vamos fazer o evento. Porque é muito fácil, tu faz um evento e aí perto da data tu, não bateu a meta que eu queria, eu vou cancelar. Não, não é assim que funciona. E outro ponto que queria também falar, que deu uma polêmica, né, de uma blogueira, não vamos citar nomes aqui, não sei se você ficou sabendo, mas que correu com o celular e tal, e foi. E os organizadores falaram, não tem problema, porque nós não seguimos esse regulamento ali da CBAT, nós temos nosso regulamento próprio, então tá tudo certo. E aí, eu até, não sei se não foi o Sérgio Rocha mesmo, que ele falou algo que é bem o que as pessoas tinham que entender. Que a questão da norma 7, das normas que a CBAT ela tem ali, a World Athletics, é como se fosse a constituição da corrida. Então, independente da prova ser homologada, não ser, ter um regulamento próprio, não ter, cara, o que rege a prova é essa constituição, que é as normas da CBAT. Então, se a norma da CBAT fala proibido obrigar a correr com a camiseta da prova, e o regulamento que o Paulinho fez diz assim, corra com a camiseta da prova. Tá errado. O regulamento do Paulinho, que é específico para aquela prova, tá errado, porque ela desrespeita uma norma que tem mais poder, tá? Que seria a Constituição. Então, tudo que está nessa norma da CBAT é o que os organizadores eles são obrigados a seguir. E mesmo que eles não queiram, se o regulamento deles está indo ao contrário, né, do que tá errado. Então, essa questão de obrigatoriedade de camiseta, então essa questão daí né, é proibido ali o equipamento eletrônico, celular, fone ali pro pessoal. E aí eu não sei se é o geral, mas acho que é os 20 primeiros, tem o número ali e tal. Que é proibido. E aí não adianta o organizador bater no peito e falar, não, o meu regulamento que eu fiz pode. Não pode, porque é o da CBAT que rege. Então as pessoas têm que ter conhecimento disso, porque às vezes, né, pode ter um organizador ali que ele nem sabe, trazendo isso, que tem tanto organizador hoje que a gente nem conhece, né, essa organização dessa prova do Rio Grande do Sul, a gente nem sabia quem, o Paulinho que tá do lado, nem sabia quem que era, e tá tudo bem não saber, mas assim, né, é um pouco estranho às vezes não conhecer, né, uma prova que tá oferecendo uma boa premiação em dinheiro. E aí existem essas bizarrices, né? Que as pessoas hoje estão. Não, mas a minha prova é assim. A CBAT. Não, a CBAT não tem nada a ver. A minha prova, o regulamento é esse. E na verdade, o regulamento da prova, ele é só um plus, né? Assim, então ela tem que dizer o horário da largada, o horário da retirada dos kits, o percurso, né? Como que vai funcionar a questão do evento em si.
né? Como se fosse um guia do evento. Mas as normas mesmo tem que seguir as normas que a CBAT impõe, né? E tem que ser para todo mundo. Esse dia até vi no Instagram as pessoas falando que tal prova obrigava a usar camiseta, tá? Porque tal prova, não sei aonde. E os comentários das pessoas apoiando, dizendo, não, tá certo. Se a prova faz, a prova banca, a prova bota os patrocinadores, tá certo obrigar os atletas. Não pode, sabe? Tá lá na CBAT que não pode. Mas as pessoas apoiando, tipo, não, se o evento é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Não pode, infelizmente não pode. Então, assim, quer fazer um evento, mas daí faz de bicicleta, não sei como é que funciona, tá? Mas faz de outro esporte. De corrida, infelizmente, no Brasil, não pode, né? Não Bolita. seguir isso. É, bolita ali, vai lá e ó, tá obrigado a usar a camiseta. Não, beleza. Mas de corrida, infelizmente, não pode. Não adianta fazer, não adianta chorar. É as normas da CBAT, da Confederação Brasileira de Atletismo, que é bem fácil, quem tá nos ouvindo, vai lá no site da CBAT, tá? Né? Não é tão fácil, né? Mas vai lá, cata lá, na hora, né? É bem fácil, né? Parece que, tipo, foi lá e clicou. Agora eu pensando como é que faz, e o não é tão fácil. Mas entra no site. Entra no site da CBAT. Quer ver? Sabe como é que eu faço? Sabe como que eu faço para quando eu tenho que achar as normas? Digita no Google CBAT, norma 7 ou norma 12, que tu cai direto lá, é muito mais Isso, né? fácil. Porque se entrar no site da CBAT realmente não é tão fácil. Agora lembrando aqui, porque tem milhões de coisas lá, ranking, não sei o que. Né? Então faz isso que o Paulinho fez, que é bem melhor. Mas existem essas normas aí que tem que ser seguidas e as pessoas têm que saber, porque às vezes pode acontecer contigo, né? E ter um coelho puxando uma outra pessoa que te ganhou, né? Ter uma ajuda externa, ter um ciclista, tudo isso está lá previsto e não pode. Então não adianta o organizador deixar, mas que rege essa constituição eu achei bem uma expressão bem, ó, a constituição da corrida lá na CBAT. E é isso que os organizadores têm que seguir. Tu sabe que falando sobre isso e exatamente sobre esse tema aí, eu nem lembrava, pensei no início do episódio, depois acabei esquecendo, agora ainda bem que tu abordou ele. Tem umas questões que eu vi nesse caso aí que me entristecem um pouco, na verdade. Porque tem algumas questões assim que, por exemplo, a questão da blogueira, né, que falou, porra, ela corre muito, ela corre super bem, foi pódio em várias provas grandes aí já e tal. E, pô, deveria saber, sabe? Deveria dar o exemplo, sabe que ela é uma atleta de elite, já largou na elite de outras provas, então assim, dá o exemplo. E aí o grande problema como é que eu vou dizer? É aquilo que eu sempre falo assim: o problema nunca não são as pessoas, geralmente, o problema são os fãs. Porque se tu entrar, né? Ela fez uma retratação no Instagram dela falando e tal sobre o que aconteceu, dando a versão dela para os fatos. E a galera tava apoiando nos comentários. Tipo, não, tu fez certo, é isso aí, tem que fazer mesmo, tem que não sei o que. Não, gente. Pô, isso aqui não é uma. Isso aqui, pelo amor de Deus, temos que respeitar as normas, né? Temos que respeitar as questões que são maiores do que o regulamento do evento. E outro ponto que me entristeceu nesse caso, tipo assim, que foi, né, que ela falou: eu falei para o organizador, eu falei para não sei quem, eu avisei, eu alertei, beleza. Então por que tu subiu no pódio? Se tu sabia que estava errado, se tu sabia que se fosse comigo, se eu fiz. Primeiro que eu não ia fazer uma coisa errada. Primeiro que eu não ia descumprir a regra das ACBAT, principalmente porque eu sei a regra de competição. Mas se fosse eu que tivesse, por exemplo, sei lá, recebido um apoio legal, recebido alguma coisa, por algum momento eu tivesse que ser desclassificado de uma prova e eu falasse para a organização assim, olha só, tem que ser desclassificado. Não tem que ser. Beleza, eu não vou subir no pódio. Cara, eu me recuso a subir no pódio porque eu tenho que dar o exemplo. Então, assim, eu achei muito errado, muito errado em todos os pontos, em todos os aspectos. Eu acho que tudo que fere regulamento, que fere a competição, a pessoa tem que fazer sabe, tentar um pouco menos de like, um pouco mais de regra, né? E fazer as coisas. E eu acredito que se ela tivesse recusado a subir no pódio, talvez tivesse dado mais like ainda do que deu, né? Ela fazendo a questão errada da coisa, né? Se tivesse feito a coisa da maneira correta. Então, é complexo, o nosso esporte está crescendo muito e ele está crescendo de uma maneira meio desenfreada, no qual as pessoas na rede social falam, né, muito sobre a sua visão, sobre o seu ponto de vista, sobre como acha que deve ser e não sobre como são as regras. Então isso é bem complicado, assim, mas nós
Estamos aqui para defender as regras do esporte e a competitividade do esporte. E justamente sobre isso era o que eu queria trazer no assunto anterior, na qual a gente falava sobre permits e sobre provas. Eu corri uma prova no final de semana, né? Uma prova grande e tal, uma prova, né, bem super bem organizada, a prova bem legal mesmo. Eu até queria contar uma história dessa prova, se me permitires, depois de eu contar esse fato aqui. Eu quero contar o que aconteceu na prova, porque ninguém sabe, além da minha mãe e da minha namorada. E o que acontece é que, assim, cara, os GPS ali era uma prova grande, uma prova que tinha uma meia maratona, tinha 5 quilômetros, tinha 10 quilômetros. Nenhuma das distâncias tinha distância, sabe? Nenhuma das distâncias tinha o correto. Nem o 5 não tinha 5, nem o 10 não tinha 10 e nem o 21 tinha 21. E aí, tipo, pô, tu vê ali que tá errado. Eu fui ali, quando eu botei no Instagram ali, até já botei entre aspas 5 quilômetros, já botei ali que deu errado no GPS, porque, porra, tem uma galera comemorando o recorde pessoal numa prova que não tinha distância, sabe? Tipo, porra, sabe, é um saco, é um troço que não me entra na cabeça, uma coisa que eu jamais faria. Se eu tivesse feito meu recorde pessoal nessa prova, eu jamais diria que foi meu recorde pessoal, porque não tinha distância. E não adianta continuar correndo para depois, não adianta. O que vale é o tempo oficial do relógio, do cronômetro da prova, não no teu Strava, criatura. Mas, dito isso, feito esse desabafo sobre a prova, não tem nenhuma das distâncias, é por isso que eu falo da questão do permit, de ter medição, de ter medidor, de fazer as coisas da maneira correta, sabe? Numa prova grande como era essa prova do final de semana, não tem por que não ter, sabe, o permit, porque é um investimento pro tamanho do evento que acaba sendo baixo para tanta coisa que já é paga no evento que a gente falou antes ali. Mas, dito isso, e para aliviar um pouquinho a tensão deste episódio, que está um pouco mais tenso do que o normal, ou não também, né? Porque a gente está sempre cheio de desabafos por aqui. Mas, cara, eu fui correr a prova no final de semana, no domingo, e tá, me programei, eu tenho toda uma rotina. A minha mãe ia correr a prova, daí dormiu aqui em casa. A minha namorada ia correr a prova, também dormiu aqui em casa. E aí chegou de manhã cedo, como eu demoro muito menos tempo para me arrumar do que a média, eu botei meu relógio para despertar às 5 da manhã, a prova largava às 6h30. E elas colocaram o relógio delas para despertar às 4h30 da manhã, acordaram e tal, antes de mim. A Nath passou a noite inteira com febre, inclusive, acordei várias vezes durante a noite e tal. Ela acabou desistindo de correr a prova, foi lá só para olhar. E beleza, saímos de casa. Marquei para sair 5h30, para chegar lá 5 para 6 e começar a aquecer tranquilo e tal, largar a prova às 6h30. Beleza, cheguei no Barra Shopping lá para largar a prova exatamente às 5 para 6. Quando eu cheguei no Barra, peguei e fui desplugar o meu celular do carro para levar o celular para a prova. E tem a seguinte mensagem no meu celular: onde eu te encontro para pegar meu kit contigo que tu retirou? Era o Roger, nosso ouvinte, meu aluno, no qual eu fui pegar o kit dele, junto com o meu, quando eu fui pegar os kits. E quem me disse que eu lembrei de levar o kit dele na hora da largada da prova? Cara, saí do Barra Shopping, mandei as gurias descerem do carro e falei: espera aí que eu já volto. Cara, num dia normal é uns 20 minutos para ir, uns 20 minutos para voltar do Barra Shopping para a minha casa. Saí, né? Não, teoricamente não daria tempo, né? Se bem que era cedo e tal, beleza. Saí desenfreadamente, vim para minha casa, peguei o kit do Roger, voltei para o Barra Shopping Sul. E aí, claro, tinha o engarrafamento dos atrasados, né? Que nesse caso seria eu também, porque, né? Acabei me atrasando, porque voltei em casa para buscar o kit. Cheguei lá, peguei o kit, entrei no Barra Shopping, estacionei o carro pontualmente às 6 horas e 21 minutos. Saí trotando do carro em direção à largada. Cheguei na largada às 6h27. Tava largando os PCDs e eu cheguei, entreguei o kit pro Roger. Entrei na abertura tinha uma abertura da grade bem na frente ali. Entrei na abertura da grade, fui xingado por uma senhora ainda quando eu pedi licença para largar mais na frente. Ela me xingou dizendo que se eu quisesse largar na frente eu tinha que ter chegado mais cedo. E me posicionei para largar. Larguei a prova e acabei vencendo a prova. Então, assim, o segredo para ganhar as provas é não aqueça.
Mas parecido esse ano, cara, aconteceu algo muito parecido, não comigo, eu nunca tive isso, embora eu seja pra todo o resto das coisas que eu faço, eu me atrase levemente, mas nos dias da prova eu sempre chego com uma boa antecedência, tempo de aquecer tranquilo. E eu tenho muitos sonhos, cara. Eu sonho direto que eu tô perdendo largada de prova. Direto, direto. Eu tive muito sonho que, cara, larga a prova e eu tô não sei aonde, eu saio correndo atrás e tal. Mas isso não aconteceu, eu espero que nunca aconteça. Mas esse ano nós estava lá na Espanha, e aconteceu muito parecido ao com a Julie, que é nossa melhor atleta de 1.500 do Brasil. A gente olhou o programa horário e tal, de manhã, tudo certo. A minha prova largava acho que às 9 da noite e tal, e a dela 8h30, algo assim. A gente foi almoçar e, ô Curtis, vamos pegar que horário o transporte, aí tinha uns horários de transporte de van que levava nós pra pista. Aí eu acho que a gente combinou de pegar a van às 6 da tarde, porque demorava assim 10 minutos, acho que era 6 ou 6h30, enfim, tinha uma boa sobra, assim, chegava ainda umas 2 horas antes da prova. E aí tá, beleza, pegamos a van, quando a gente desce da van, a Jaque Weber, olha pra mim e falou: "Cadê a Julie?" E eu: "Tava como assim?" "Não, a prova largar daqui 10 minutos, o 1.500 feminino." E eu: "Meu Deus." E daí a Julie, tipo, cara, já tirou, já trocou de roupa e tal. Ela aqueceu 8 minutos, também, assim, que nem tu, deixou tudo, trotou e tal, não fez nada de reta, fez nada, só trotou. E aí foi lá e fez a melhor marca da temporada dela, tipo, correu acho que 4:12, é líder do ranking brasileiro. E assim, que nem ela disse, pode ser que tivesse aquecido melhor, tivesse corrido melhor, ou pode ser que não, tipo, ninguém vai saber nunca, Adrenalina. né. Mas assim, que loucura, assim, tipo, cara, eu fiquei olhando assim, nossa, é um desespero, né, de tipo, igual Uhum. tu ainda, né, tu estava ainda em casa em Porto Alegre e tal, mas tipo, imagina, nós estava lá na Espanha, uma prova que, pô, pra conseguir às vezes entrar nessas provas é difícil e tal, tem que ter todo, né, ali mandar e-mail, falar com o organizador. Então, assim, ela se desesperou e no fim deu certo, correu super bem. Então, são 2 casos, né, eu não indico, mas, né, quem estiver nos ouvindo e quiser arriscar, são 2 casos que deram super certo, 2 Sabe PBs que chegando bem atrasado. Sabe que foi a melhor marca da temporada também, né, nos 5 quilômetros para mim. Se tivesse os 5 quilômetros, seria igual a melhor marca da temporada, embora não tenha tido. Mas eu acho que isso é uma loucura, assim, porque eu juro, assim, que quando eu pulei, né, eu passei, entrei ali na prova, para largar a prova, a minha mão tremia, cara. Ela tremia assim, ó. E tudo que eu fiz, a hora que eu entrei ali, e eu sou um cara nervoso já para competir, já ao natural, assim, já fico muito nervoso, tenho que ir no banheiro umas 50 vezes antes de largar. Não fui no banheiro, né? Não deu tempo de ir no banheiro. Aí, cara, eu entrei e só o que eu fiz naquele, sei lá, 1 minuto e meio que eu fiquei parado ali, alinhado antes de largar, foi fechar os olhos, cara, e me acalmar. Tipo, eu só fechei o olho e falei assim: tá, deu, calma, 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 já vai largar, calma, calma, calma. Pum, largou, sabe? Tipo, e quando eu vi já tava correndo, e quando eu vi já tinha acabado. Foi uma loucura. E aconteceu um troço bem interessante, cara, nessa prova depois, tá? Eu acabei terminando a prova e tal. E a minha mãe tava correndo a prova, que né, eu comentei antes. E foi muito engraçado, né? Porque a mãe tem 66 anos, e ela geralmente, né, ganha na faixa etária dela, ou né, sobe no pódio na faixa etária dela e tal. E aí eu pensei, quando eu terminei a prova, eu pensei, vou lá buscar a mãe, né? Vou lá acompanhar os últimos metros dela, né? Os últimos quilômetros dela, que seja. Aí, cara, tu sabe que quando eu encontrei ela, assim, então o pessoal me chamou ali para conversar. Daí ela tava vindo bem no 4 quilômetros, ela passou no 4 quilômetro. E aí eu pensei, cara, eu vou ali. E aí eu fui e pensei, cara, eu não vou. Sabe, tipo assim, vai que, sei lá, ela ganha na categoria, tinha uma medalha na categoria e tal. Vai que ela ganha na categoria e alguém ali tá perto, vê que eu corri com ela, vai dizer alguma coisa, vai falar alguma coisa. Eu falei, ó, quer saber? Não vou.
Aí fiquei lá na calçada, bem longe, tipo assim, né? Fiquei na calçada, que eu não tava na área de competição mesmo, né? Vim correndo próximo do ritmo que ela vinha correndo, mas fiquei lá na calçada bem longe, porque, tipo, cara, eu tenho muito medo de alguém apontar o dedo e falar que o cara tá fazendo uma coisa errada, sabe? De ser desclassificado então, tipo, eu sempre tento, né, priorizar ao máximo a não descumprir nenhum tipo de regra, nenhum tipo de coisa. Mas eu digo que se acontece com um amigo nosso, isso que aconteceu comigo, que aconteceu com a Julie, ele ia parar de aquecer, viu? Ele nunca mais ia aquecer, porque o cara aquele do X, né? Que... Ah, sim, deu certo com ele. Deu certo. Ia aquecer 10 minutos sempre, né? Não, deu certo uma vez, pode dar certo sempre. Mas Mas é loucura. falando em história, eu tive só. Agora eu tava lembrando, né? Eu tive só um caso, assim, que eu por pouco não perdi a largada, mas aí não foi por minha culpa, foi só porque a organização ela deu uma leve mudada no Uhum. horário, né? Ia correr uma prova aqui na minha cidade, e aí o que estava escrito no regulamento? Né? Eu sou uma pessoa que. Um dos poucos que lê o regulamento das provas. Não, Advogado, né? não tudo, né? Mas tu lia o principal, tu lia ali a largada, tu lia os horários, né? Então, assim, mais ou menos eu sempre dou uma olhadinha ali, ver se não tem nada que te surpreenda no regulamento. E nessa prova, tinha meia maratona e os 5 quilômetros. Eu tava escrito 5 quilômetros. A meia maratona largava às 7 horas em ponto e os 5 quilômetros às 7h10. Beleza, né? Eu sempre aqueço ali 40, 45 antes, tá? Fui aquecendo, tal, tal. Então, assim, 5 para 7 ainda faltava 15 minutos para eu largar, né? Então, 5 para 7, cara, tava frio, eu tava ainda de malha, tava de casaco, tava bah, longe de estar pronto. Pô, chegou assim, 3 para 7 começaram. Eu tava aquecendo assim, uns 200 metros da largada. E o pessoal aqui da cidade começou, curto, vai largar a prova? Vai largar a prova? Eu olhei o relógio e falei, não, pessoal, larga 7h10. Para, não. 7h10, tá no regulamento, 7h10. Tá. E aí me olharam assim, né? Tipo, tá, então tá. Dali um pouco, os caras, 1 minuto pra largar, Curtis. 1 minuto. Eu, não, mano. Não, 1 minuto, cara. Cara, e era. O que a organização fez? Ela, por livre, espontânea vontade, inverteu as largadas, como se nada fosse acontecer. Simplesmente às 7 horas largou os 5 e às 7h10 a meia, porque na hora decidiu que seria melhor o andamento da prova. Então aí faltava 1 minuto, eu comecei a tirar, nem o tênis não tava, o tênis que ia correr, tirar tênis e tirar malha e tirar casaco. Aí quando começou a contagem regressiva de 10 segundos, eu ainda não tava lá. E aí eu só sei que eu, erroneamente, mas, né, por um erro não meu, eu pulei o gradil, faltava 5 segundos para largar a prova, eu pulei o gradil, larguei a prova, mas assim, também, eu tremia, cara, tremia. Até na hora ainda eu falei para os organizadores, como assim? Vocês trocam e tal? Eles. E aí largou a prova, eu ainda quis conversar com um dos atletas, assim, cara, não é possível, né? Daí eu vi que ele tava aqui, 3 por mil, né? Tipo, sofrendo, eu, não vou conversar aqui, não vai ser agora que vai dar pra conversar. Aí ganha a prova, daí aquele dia eu fiquei bravo, cara. Daí ganhei a prova, dei uma entrevista um pouco polêmica. Ainda bem que não, acho que essa entrevista nem tem mais salva nada. O Paulinho até me defendeu no Facebook, que um cara escreveu assim, muito marrento, não sei o que, e o Paulinho, aqui tem amigo, tem tudo, né? Fui defendido pelo Paulinho. E ainda depois, pra tu ver, né, como os organizadores, às vezes, eles realmente, assim, caem de paraquedas e não tem noção. Ainda depois, um dos organizadores falou com o meu treinador assim, tá, mas o Guilherme ficou brabo? Como assim? A gente inverteu 10 minutos só. Por quê? Por quê? Daí, tipo, o Flornal explicou pra ele, cara, 10 minutos para um atleta que tá aquecendo é muita coisa. 10 minutos, às vezes, ele nem tá perto do porte. Tá aquecendo. Tá? Então teve que explicar pro cara, ainda que acharam que estavam corretos. Sabe? Tipo assim, não, nós trocamos e ainda estamos corretos. E aí são essas coisas que acontecem, às vezes, né, com quem não tem muita noção, organiza um evento. Mas eu também, essa vez, eu quase perdi a largada. E aí até depois o atleta Deus postou eu pulando o gradil e tal. Não foi uma atitude muito exemplar, mas é o que no desespero deu para fazer.
Mas eu acho que nesse ponto aí que tu fala de pular o gradil e não ser uma atitude muito exemplar, eu acho que. E aí vem ao encontro disso aí que tu tá falando, né? A questão também que aconteceu comigo no final de semana da senhora me xingar lá quando eu passei. Eu pedi licença para ir mais para frente, né? Porque assim, as pessoas têm que entender que quem corre mais rápido, nem que seja um pouquinho mais rápido que os outros, a pessoa tem que aquecer até muito próximo da largada, tem que se manter aquecido até muito próximo da largada. Por isso que nas provas grandes existe uma área de aquecimento para a elite, né? Quem vai correr na frente tem uma área específica para aquecer e tal, para poder ficar ali já no local, né, da prova. Então, quando tu, no meu caso, eu não aqueci nessa prova em específico, foi totalmente uma casualidade e tal. Mas assim, as pessoas têm que entender, a gente já falou aqui, né? Em algum episódio a gente já disse sobre tipo, deixar os atletas que são mais rápidos passar, se tu não corre tão rápido, não vai lá para frente alinhar, porque assim, tu no caso, as pessoas que já conhecem a gente ali, no caso dessa prova, pô, acabei vencendo os 5 quilômetros. Então, ninguém correu os 5 quilômetros mais rápido que eu, independente de se tinha atleta forte ou não tinha, ninguém correu mais rápido que eu. Então, teria uma prioridade, né, para eu poder largar um pouco mais na frente. E como não existe elite, como a prova nem a distância correta não tinha, a gente acaba tendo que contar com a boa vontade dos outros, né, para conseguir se alinhar um pouquinho mais na frente. Então, geralmente a gente acaba pulando a grade, acaba sendo xingado pelas outras pessoas, porque, tu não esperou, por que tu não esperou que nem todo mundo ali para entrar e tal? A pessoa tem que entender que às vezes, né, a prova não oferece, né, essa comodidade para tu poder largar um pouco mais à frente e poder fazer a tua prova com tranquilidade. É, exato. Eu ano passado, cara, uma prova em Santa Maria, eu acho que eu já falei aqui, mas, uma das piores experiências que eu já tive em corrida, um dos organizadores me xingou, porque eu também estava aquecendo até, tava frio, 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 aqueci até faltar uns 5 minutos pra largada, fui passar pelo ladinho ali no gradil, e o organizador falou: "Não, tu tinha que estar lá atrás que nem os outros". Mas, cara, primeiro ponto, né, que na hora tu tá com a emoção, tu nem mas, pô, tem premiação em dinheiro, né, então se tem premiação em dinheiro, em tese teria que ter um espaço destinado pra elite ali na frente. E aí, o segundo ponto é isso, cara, provavelmente eu venço a prova, sabe. E aí o cara me xingando, tipo assim: "Não, tu tinha que ter entrado 10 minutos antes lá com o pessoal". Pô, não faz sentido, porque assim, se eu largar da metade do pelotão, cara, eu vou atropelar, né, aspas, assim, mas eu vou passar no meio de 30 pessoas ali, vou atrapalhar vai atrapalhar a minha corrida, vai atrapalhar a corrida dessas pessoas, vai atrapalhar o fluxo da prova. Então é uma questão de bom senso, né. E além do mais, é que essas pessoas, né, não desmerecendo ninguém aqui, mas mais lentas, que não vão brigar no geral, o tempo computado é o líquido. Cara, é o tempo líquido, então não importa se tu vai largar em primeiro ou tu vai largar em último. Se tu fizer o tempo líquido mais rápido, tu vai ganhar a tua categoria, sabe. Então não tem por que largar em primeiro. Eu acho que tem muita gente que quer aparecer na foto ali, sabe. Eu vejo assim, quer aparecer aquela foto ali: "Ah, ergui os braços aí, tá". Mas não faz muito sentido, né, porque o pessoal que briga pelo geral, sim, que é o tempo bruto, os 5 primeiros que chegar ali é quem vai levar o pódio geral, mas o tempo a galera das categorias, por ser tempo líquido, pra mim não faz sentido, né, tu querer largar na frente e tal, porque normalmente quando passa o pórtico, claro, às vezes quando é muita gente, mas às vezes passou o pórtico já dá daquela, né, dispersada, né, já fica um pouquinho melhor. Então, claro, até largar às vezes é um pouquinho, mais lento, mas depois o fluxo segue. E é isso, as pessoas às vezes não têm, né, esse bom senso, a gente eu fico todo também, às vezes, espiado, assim, tipo: "Ah, com licença, por favor, aqui, vou passar no cantinho", tu vai passando, passando, que senão às vezes realmente tem gente que fala: "Não, não vou deixar tu passar". Daí, agora a gente correu a prova esse dia em Vacaria também, tipo, tinha 2 pessoas na frente, uma com o celular na largada, faltava 1 minuto pra largar, a pessoa no WhatsApp, da primeira fileira. E a outra mulher, ela também no Spotify escolhendo a playlist, assim. E aí, esses 2 eles não deixavam nós passar, tava eu, tava o Mário, o Michael e tal. E nós tipo: "Putz, cara, o que que a gente vai fazer, né?" Porque tu não quer ser mal educado também e tu não quer dar um carteiraço, tipo: "Ô, cara, eu vou largar aqui e a gente vai chegar entre os 5 e tal", é ruim, é complicado. Aí quando, assim, tem aquele momento, segundos antes que eles tiram, às vezes, aquela faixa pra tu dar uns passinhos até
Aí quando tem aquele momento, Quando a dá aquele gente. passinho do cara se enfia. Isso, era. Aí tu, com licença aqui, por favor, tal. Daí a mulher meio que olhou com uma cara que não gostou, mas a gente se enfiou assim, daí foi um indo no fluxo, no embalo do outro. Mas é um pouquinho uma situação chata, né? Que daí tu, não quer ser mal educado, mas as pessoas também têm que, né, ter Não uma. colaboram, né? Não colaboram, então é um pouquinho Mas chato. é uma loucura essa questão aí também. Essa parte, eu tava pensando nessa parte, quando dá uma afrouxadinha na fita ali, o cara dá uns passinhos, dá uma aberturinha, o cara já fica ligado pra passar na frente dos outros. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu nem gosto, cara. Eu não gosto de largar na primeira fila, sabe? Porque eu acho que tem tanta gente que já larga numa lenha que é melhor o cara largar umas 3, 4 fileiras para trás, que o cara consegue largar um pouco mais devagar, o cara consegue largar um pouquinho mais cadenciadinho, aqueles primeiros duzentão ali, pelo menos, para depois começar a dar uma crescidinha, sabe? Porque às vezes o cara larga muito, né, com muita gente, muita pressão, ali acaba que o cara acaba fazendo força desnecessária ali na hora da largada da prova. Então eu nem quero ficar lá na primeira fileira, mas assim, ficar ali pela terceira, quarta fila ali já, para quando abrir, o cara não tentar não ser derrubado. Às vezes ficam pessoas muito lentas na frente que, por exemplo, olha a diferença. Se a pessoa for correr a 5 por quilômetro e largar na frente, cara, alguém que vai correr a 13,15, 13,10, 3, sei lá. Pô, é muita diferença de velocidade, né? Então ali um toque, um esbarrão pode machucar, pode. Mas infelizmente, assim como nos comentários de Instagram, o problema é o mesmo, né? São as pessoas. Não, com certeza, as pessoas têm que, né, ter um pouquinho de percepção disso só. Eu acho que quando se sabe que o tempo líquido não vai mudar nada, já mata muitos problemas, né, mas às vezes as pessoas não sabem também, elas querem chegar na frente do florinho da categoria dela, independente, Uhum. né. Eu já vi, agora talvez tá mais difundido, mas já vi pessoas às vezes reclamar: "Não, mas eu cheguei na frente do cara lá, e na categoria ele me ganhou", daí justamente por isso, né, essa pessoa largou lá de trás, mas ela correu um pouquinho mais rápido e aí venceu a categoria. Isso é muito legal. Eu trabalhei muito tempo com cronometragem também, e tu sempre escutava de alguém, principalmente, aí fica um alerta aqui já também, já fica um aprendizado para as gurias, para as mulheres que correm. Cara, geralmente, tá? E isso não foi em uma, não foi em duas, foi mais de 50 provas que eu fiz cronometragem. Geralmente a sexta, a sétima, a oitava colocado no geral tinham tempos líquidos mais rápidos do que as 5 primeiras do geral. Às vezes até que a primeira, na verdade, o tempo líquido. Só que não vale, gente. Então, se tu sabe que tu vai correr rápido, sabe ali que vai correr perto de uns 4 por quilômetro, sabe que vai correr ali perto de uns 4 pouquinho por quilômetro, vai para frente, a linha menor, a linha mais à frente da prova, porque tu pode perder o teu pódio nessa de ter largado um pouquinho mais atrás, sabe? E já aconteceu várias vezes de eu ter que ouvir as pessoas me xingando, tipo assim, não, mas eu fiz, olha aqui o meu Garmin, eu fiz o tempo esse aqui, foi mais baixo do que a que ganhou, por que eu não sou a primeira? Daí tem que explicar que vale para as 5 primeiras, é o tempo bruto, para as demais. Mas o que é tempo líquido? Daí tem que explicar o que é tempo líquido. Então, assim, no feminino geralmente acontece, porque, lógico, como são menos participantes na elite, que a gente comentou no início do episódio sobre a prova da integração em Campinas, tinham só ali 4, 5 inscritas na elite. Como geralmente são menos mulheres que estão no pelotão de elite, às vezes, né, as mulheres do público geral acabam correndo um pouco mais rápido e acabam estando, né, entre as 5 primeiras do geral, mas infelizmente por largarem mais atrás não conseguem por vezes subir no pódio, né? Então isso é uma coisa bem complicadinha que acontece, mas acontece, né? Beleza, é isso aí mesmo. E eu tinha mais um assunto. Para encerrar, nós já estamos acho que perto aí do nosso fim. E agora algo mais didático. A gente fala muito, né, de permit e selo prata, ouro, bronze. Cara, a meia do mercado público que vocês estão organizando aí, e aí me explica rapidamente, e para quem está nos ouvindo, né? O que que torna uma prova, esse ouro, prata, bronze, a gente sabe que os valores, né, são diferentes ali, mas a questão, né, de requisitos, o que que torna, né, apta a prova a se tornar, ter esses selos que o ouro hoje é um dos melhores, né, selos que nós temos ali pela Confederação Brasileira. Exato. Então, assim, o principal, na verdade, o principal quesito levado em consideração
nos selos ouro e prata, eles são o controle do exame antidoping, tá? Se a prova for nível ouro ou prata, ela tem que ter o controle antidopagem. A diferença é que se for permit ouro, são 5 testes de antidoping. Então, 5 atletas são testados, sendo 3 análises de EPO. Específicas de EPO, né, que são conduzidas pela organização da prova. Se a prova for um selo World Athletics, que é a prova, que é o caso da Maratona de Porto Alegre, são 6 testes e 4 com análises de EPO. E no Permit Prata são 4 testes e são 3 análises de EPO também, assim como no Permit Ouro. A diferença principal é que o selo World Athletics custa 10 mil reais, os Permit Ouro custa 8 mil reais e o Permit Prata custa 7 mil reais. Porém, o controle antidopagem também tem uma série de requisitos que tu tem que montar, né, dentro tem que montar uma sala específica para o controle antidopagem, com bebidas e etc. Então, o Permit Ouro hoje ele sai 18 mil reais para a prova. E aí, claro, se tu quiser tu quiser que a prova seja selo ouro, a prova dos 5, dos 10 e dos 21 são 3 permits ouro. Então, nesse caso aqui, as provas de 5 e de 10 são permit bronze e a prova principal que a gente fala, ela é permit ouro. Então, essas são as principais. A principal norma, o principal requisito que tu tem que ter para adquirir o permit ouro são a questão do controle antidopagem, que é a parte principal, e também, claro, né, a medição oficial, que também tem que trazer um árbitro, tem que trazer um árbitro, né, uma pessoa que tenha o curso, né, de medição da CBAT para medir a prova, para aferir, para saber que a prova tem exatamente a distância de 21.097.5, que é o caso da meia maratona, né, que vai acontecer agora nesse domingo aqui na Meia do Mercado. E essa marca que fizerem daí na meia maratona é uma marca oficial que vai pro Sim, ranking vai das para o ranking, confederações. inclusive, da World Athletics. Quem fizer aqui vai para ranking internacional, vale para campeonato mundial, vale para qualquer prova que estiver com índice aberto nesse momento, né? Ela vale. Ela vale. Eu só falei o contrário, tá? O Permit Ouro custa 10 mil e o Prata custa 9 mil. O que eu falei, ele custava 9,8 8,7. 8,7 é o controle de antidopagem, tá? E o Permit Bronze custa 4,500. Então é o oposto. Eu falei o Permit é 10 mil e o controle antidoping é 8, então é 18 mil reais por causa disso. Beleza. Então tá, desde já desejamos uma boa Tem mais uma prova aí pro questão, Paulinho. só também que tem a diferença entre os permits, que eu tinha me esquecido aqui, que é o Permit Ouro são 3 atletas estrangeiros por país e o Permit Prata são 2 atletas estrangeiros por país que Sim, e pode bronze correr. O Permit Bronze só um atleta por país, né, que não seja o Brasil, logicamente. E daí o selo World Athletics não tem limite de participação para atletas estrangeiros. Também essa questão. exatamente. Perfeito. Desejamos para o Paulinho, como organizador desta vez, uma boa prova. Estaremos aqui de olho. Não sei se teremos. Vamos deixar para o próximo, né? Mas se será uma prova com grandes nomes. Será uma prova rápida, esperamos que sim, né? E terça que vem aí o Paulinho nos conta como foi essa primeira meia maratona do mercado público, que tem, né, uma justificativa por trás, né, principal aí, que o mercado público há pouco mais de um ano estava totalmente embaixo d'água, né, com as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então é uma marca também de reconstrução, né, do mercado público, fazer uma prova festiva aí para comemorar esse símbolo aí de Porto Alegre tão importante, e que seja uma baita prova. Estaremos torcendo e não sei se vai ter transmissão ou não, mas estaremos de olho aí na meia do mercado público. E é isso aí, eu já me despeço e deixo para o Paulinho as considerações finais. Até semana que vem, galera. Valeu!
É isso aí, também me despeço, vai ser uma prova bem legal, tem bastante atleta inscrito, apesar de que o clima não parece estar muito favorável, parece que vai estar muito úmido, nem tão quente, mas muito úmido no final de semana, tá marcando chuva meio que para a semana inteira, então talvez o clima não ajude a ter marcas muito rápidas, mas o percurso é muito plano, é um tapete, e vamos ver, na terça-feira a gente traz aí mais informações de como é que foi a prova, tomara que corra tudo certo e que a gente tenha boas notícias para dar na terça-feira, tá bom? Me despeço também e falamos na próxima semana. Um forte abraço para todo mundo aí.